2 Tabela Verdade. 24. Introdução. As tabelas verdade mostram como determinamos o valor de verdade de sentenças formadas com os operadores da lógica vistos anteriormente. As tabelas de verdade exprimem o significado dos operadores relevantes para a lógica proposicional clássica. São representadas por tabelas, como o próprio nome já diz, onde, no lado esquerdo da tabela de verdade, temos as sentenças a partir das quais a sentença composta foi formada. O valor da sentença composta é dado pela coluna da direita. Na lógica proposicional, as tabelas verdade podem ser utilizadas para resolver diversos problemas, no entanto, também possuem limitações. Como veremos, resolver uma tabela verdade com poucos elementos é trivial, porém, uma proposição composta com diversos elementos distintos pode ser bem trabalhosa de resolver. Mesmo assim, a forma de resolução segue a mesma sempre. Neste capítulo, estudaremos as tabelas verdade e como podem ser utilizadas para determinar se uma proposição é verdadeira ou não. No final do capítulo, são apresentados diversos exercícios extremamente importantes para a compreensão das tabelas verdade. LICNCETURAIM cedilha lógica matemática 25. Conceitos básicos. 2.1. A construção de uma tabela verdade envolve os operadores apresentados anteriormente e a combinação de várias proposições simples, que, por sua vez, tornam-se uma única proposição composta. Desta forma, é possível construir a tabela verdade para qualquer proposição composta usando os operadores lógicos. O resultado de uma proposição composta será verdadeiro, V, ou falso, F. O número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta depende do número de proposições simples, e pode ser definida pelo seguinte teorema: a tabela verdade de uma proposição composta representada por n proposições simples possui 2n linhas. Demonstração: o teorema nada mais é do que uma análise combinatória onde tem-se, para cada proposição simples, um único valor lógico é assumido, V ou F. Assim, uma proposição composta R, P1, P2, Pn, onde cada uma das proposições P pode assumir um dos valores lógicos e a combinação das n proposições acontece com a combinação de todas as possibilidades, n a n, considerando os valores lógicos V ou F. Por exemplo, para R, P1, P2, P3, P4, P5, tem-se que o número de linhas será 2 igual 32 linhas. A construção de uma tabela verdade pode acontecer por diferentes formas, pois depende da decomposição de uma proposição composta, que pode acontecer de diferentes maneiras. Por exemplo, a proposição composta PQ pode ser reescrita como PQ. Observar-se que essa decomposição é semelhante à decomposição realizada em operações com equações matemáticas, onde os parênteses têm uma função A importante na forma de resolução. Vamos considerar o seguinte exemplo: R, PQ, igual, PQ. Temos que a proposição composta R possui duas proposições simples. Assim, a tabela verdade deverá ter 4 linhas, 2 sobrescrito 2 igual 4. 26. O primeiro passo é colocar os valores das proposições simples, no caso P e Q. Também podemos decompor o que representa a negação de Q. Após, podemos resolver o operador de conjunção e, por fim, aplicamos o operador de negação e temos o resultado da proposição composta. Vejamos agora um exemplo mais complexo. Dada a seguinte proposição:
R, PQT, igual PVTQT. Temos que a quantidade de linhas da tabela verdade será de 8 linhas, 2 sobrescrito 3 igual 8. Observamos que novamente atribuímos valores lógicos para as três proposições simples, no caso P, Q e T. Essa atribuição geralmente se dá da seguinte forma: a primeira proposição, P, assume metade dos valores verdade e metade falso, a segunda proposição, metade da proposição anterior, e a terceira, metade da anterior. Desta forma, garantimos todas as combinações de VS e FS possíveis. Após a definição dos valores lógicos de cada proposição simples, começamos a decompor as operações, sendo a primeira a negação do valor t, ou seja, t. Depois resolvemos a disjunção e a conjunção. Por fim, resolvemos o condicional e temos como resultado os valores lógicos apresentados na última coluna. Agora, resolveremos uma tabela verdade um pouco mais complexa, com 5 proposições simples. R, PQRTS, igual, PVQ, RVT-S. Desta forma temos que a quantidade de linhas da tabela verdade será de 8 linhas, 25 igual 32. LICNCETURAM COM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 27. Observamos que podemos resolver qualquer proposição composta apenas de compondo as proposições simples e suas operações. No entanto, quanto mais proposições simples, maior será a tabela verdade. 28. Existe uma relação entre proposições que pode ser de implicação ou equivalência. É de fundamental importância para o estudo da lógica matemática entender essas relações. As proposições podem ser também independentes, ou seja, as proposições possuem os 4 valores lógicos, por exemplo. Quando as proposições são dependentes, as suas tabelas verdade não possuem alguma possível combinação de VS e FS, por exemplo. Observar-se que ocorre as alternativas VF, VV e FF, mas não ocorre a alternativa FV. Assim, podemos dizer que existe uma relação simples entre as proposições P e QP. A relação de implicação entre duas proposições, representadas simbolicamente por igual, é diferente da operação condicional representada por, ou seja, enquanto uma operação lógica dá origem a uma nova proposição, quando definimos que P igual que apenas indicamos uma relação entre as proposições. A relação de implicação entre duas proposições ocorre apenas quando em suas tabelas verdade não ocorre a alternativa FV. Por exemplo, podemos verificar se P igual que P, ou seja, se P implica em si Q então P. Portanto, verifica-se que a alternativa FV não ocorre, sendo assim, P igual que P. Implicações e equivalências. 2.2 LICNCETURAM COM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 29. As proposições também podem ser equivalentes. Simbolicamente temos PQ, onde significa que P é equivalente a Q. Por exemplo, podemos verificar se PQ, PVQ, onde temos a seguinte tabela verdade. Podemos concluir que existe equivalência entre as proposições, ou seja, PQ, PVQ. Observamos que não existe a ocorrência de VF e FV na mesma linha. De forma bem simples, podemos concluir que quando as tabelas verdade são iguais temos uma relação de equivalência. Algumas equivalências são bem simples, por exemplo, a dupla negação. Considerando a seguinte proposição: R, P, igual, P, P.
onde a dupla negação em P é exatamente a própria proposição P, podemos observar a equivalência também pela tabela verdade. Para a conjunção e desjunção também seguimos as mesmas regras, também conhecidas por leis idempotentes. R, P, igual PPPR, P, igual PVPP. Ou seja, P conjunção ou desjunção com ele mesmo sempre resulta em P, como podemos observar na tabela verdade abaixo. 30. Quando consideramos proposições diferentes temos as seguintes regras, que são determinadas por leis. Leis cumulativas, R, PQ, igual PQQPR, PQ, igual PVQQVP. As tabelas verdade correspondentes são leis associativas, R, PQR, igual P, QR, PQ, RR, PQR, igual PV, QVR, PVQ, VR. Observamos que as leis associativas demonstram que o uso dos parentes, dada a mesma operação, gera uma equivalência. As tabelas verdade correspondentes são. Da mesma forma, para a desjunção temos LICINC eto RAM coim peuta C cedilha AN. Lógica matemática 31. Leis de Morgan, R, PQ, igual, PQ, PVQR, PQ, igual, PVQ, PQ. As respectivas tabelas verdade são leis distributivas, R, PQR, igual P, QVR, PQ, V, PR, R, PQR, igual PV, QR, PVQ, PVR. As respectivas tabelas verdade são 32. Bicondicional, R, PQ, igual PQ, P, Q, Q, P. A tabela verdade correspondente é condicionais, R, PQ, igual P, QR, PQ, igual P, Q. Contrapositivo, R, PQ, igual Q, P. Recíproca do condicional, R, PQ, igual Q, P. Recíproca do contrapositivo. Desta forma, podemos concluir as seguintes equivalências, P, QQ, PQ, PP, Q. LICINC eto RAM coim peuta C cedilha AN. Lógica matemática 33. Definição: é toda proposição composta na qual a sua última coluna da tabela verdade é sempre V. Ou seja, tautologia é toda proposição composta R, PQR, cujo valor lógico é sempre verdade, independente de quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes, PQR. Por exemplo, R, P, igual PVP possui a seguinte tabela verdade. Assim, concluímos que a proposição PVP é uma tautologia e podemos demonstrar duas importantes propriedades. A condição necessária e suficiente para que P igual Q é que o condicional P, que seja uma tautologia. Demonstração: a condição é necessária, P igual Q, P, TQ. Se P igual Q, não ocorre VF, então o condicional P, que é uma tautologia. A condição é suficiente, P, TQ, P igual Q. Se P, TQ, não ocorre em sua tabela verdade a alternativa VF, então P igual Q. B. A condição necessária e suficiente para que PQ é que o condicional PQ seja uma tautologia. Demonstração: a condição é necessária, PQ, se PQ não ocorre VF, então o bicondicional PQ é uma tautologia. A condição é suficiente, PQ, se PQ não ocorre em sua tabela verdade a alternativa VF, então PQ. Tautologias. 2.3 34 sabendo-se que V, P, igual V, Q, igual T, true, e V, R, igual V, S, igual F, faz, de ter-me os valores lógicos das seguintes proposições, A, P, QVR,
P, RVQ, B, Q, R, QVR, C, PV, RS, D, Q, PS, I, PQ, V, Q, P, F, Q, PS, G, Q, RVS, P, Q, H, PV, QS, R, S, I, P, Q, R, S. 2. Determinar P, VV, VF, FV, FF, em cada um dos seguintes casos: A, P, P, Q, igual, PQ, B, P, P, Q, igual PVQ, PC, P, P, Q, igual, PVQ, PQ, D, P, P, Q, igual, PVQ, V, PVQ, I, P, P, Q, igual, PVQ, PVQ. 3. Determinar P, VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFV, FFF, em cada um dos seguintes casos: A, P, P, Q, R, igual PV, QR, B, P, P, Q, R, igual, PQ, VRC, P, P, Q, R, igual PV, QR, D, P, P, Q, R, igual, PVQ, PVR, I, P, P, Q, R, igual, PVR, QVR. 4. Determinar P, VFV, em cada um dos seguintes casos: A, P, P, Q, R, igual PR, QB, P, P, Q, R, igual P, QVR, C, P, P, Q, R, igual, PQ, PVR, D, P, P, Q, R, igual, R, PVQ, RV, PQ, I, P, P, Q, R, igual, PQ, R, QVR. 5. Construir as tabelas verdade para as proposições abaixo: A, P, PQ, igual, PVQ, B, P, PQR, igual PVR, QRC, P, PQ, igual, PQ, V, QP, D, P, PQR, igual, PQ, R, V, PQVR, I, P, PQ, igual, PVQ, F, P, PQ, igual, P, Q, G, P, PQ, igual PQ, PVQ. Atividades Unidade 2. LICNCE